Natal tá chegando e eu quero te perguntar se você tem alguma desavença com algum familiar. Você já notou como que isso é frequente nas famílias? Às vezes, durante o ano, se passaram assim, ataques de um para o outro, questões políticas, questões de saúde, a educação de um filho, de um neto, e vai palpitando daqui e dali, alguém apela, divergências de ideias, às vezes toma uma e fala como não deveria falar, e assim vai. Então, se você se encontra neste lugar, vamos fazer uma reflexão. Qual foi o motivo que te levou a ter essa desavença ou a se afastar da pessoa depois dela ou a criar mais atrito ainda depois que tudo aconteceu, não importa qual motivo tenha sido? Você já parou para pensar e já percebeu como que nessas reuniões de final de ano, né, que as famílias se reúnem, teoricamente está todo mundo bem, é para ficar tudo bem, e distribui presentes, e nós temos amigo invisível, e vamos ver uma comida gostosa, como que às vezes tem um climão. Se você está passando por isso, essa reflexão que eu estou te convidando é a seguinte: como aconteceu a situação? Lembrei. Quem a provocou? Você? O outro? Quanto que isso aconteceu localizado ou já vinham situações mal resolvidas, acumuladas e explodiu? O outro te gatilhou em quê? Você jogou iscas para jogos psicológicos que causam desavença? Ou você que estava na defesa e comeu essas iscas do ambiente ou da pessoa? Vai refletindo o quanto você se torna responsável para que na família, no seu sistema, você seja uma pessoa colaborativa, uma pessoa competitiva, uma pessoa que agrega ou alguém que desagrega. São coisas importantes para a gente pensar das minhas características ligadas aos meus familiares, familiares da minha linhagem de sangue ou familiares de outros que eu estou envolvida. Então pensa como que você pode agora, porque é um bom momento, não é uma necessidade premente, mas é um momento porque estamos falando de festividades, de final de ano, de Natal. Que tanto você deveria deixar isso para lá e fingir que está tudo bem? Que tanto você deveria mandar uma carta para aquela pessoa? Ou tanto que você poderia e disponibilizaria conversar com essa pessoa para entender o que aconteceu, para se desculpar, para o outro também falar. Então são várias possibilidades. Ou que tanto que você quer deixar isso quieto, porque para você não é a hora de mexer nisso. Às vezes o acontecimento deixou ferida aberta. E aberta vai ficar por enquanto porque não estou preparada para isso. Ou que tanto você quer mexer na ferida. Então existem muitas possibilidades. Existe uma outra situação para ser pensada, uma outra reflexão, que seria: quão grave foi o que aconteceu? Foi tão grave assim? O que foi que me gatilhou tanto?
Qual foi o motivo que me tirou do prumo? Explodi? Ou engoli? Ou emburrei? Qual foi o motivo? Foi tão grave assim? Eu já vi muitas famílias se dissiparem por situações não tão graves. Picuinhas, situações de divergência, hostilidades, competitividade. Isso acontece em praticamente 100% das famílias, porque as pessoas são diferentes. Mas, muitas vezes, não se recordam do quanto tem memória boa. Cadê as lembranças boas? Tudo que foi construído. Às vezes aí, 5, 10, 20 anos de relacionamento. E às vezes uma situação específica, que pode realmente ter sido muito grave, né? A pessoa, o outro se sentiu traído, questões financeiras graves, ou que possa ter sido algo pequeno, mas que para aquela pessoa ela interpretou como grande. Ou pode ter sido algo de brincadeira e que o outro interpretou na rejeição. Porque dá para perceber com muita nitidez nas famílias quanto nós fomos fisgados pelas nossas patologias. Às vezes, o bom humor de um primo me irrita. Será por quê? Porque ele é bem-humorado? Às vezes, as brincadeiras de sacanagem me gatilham porque eu me sinto desprotegida ou rejeitada, desamparada, porque isso faz uma conexão com dores do passado, com dores raiz. Então, essa má interpretação de tudo que acontece nesse bolo familiar, porque são muitos estímulos, são muitas pessoas. Às vezes não tem muitas pessoas dentro da mesma família de origem, mas tem a avó, né? Tem os avós, tem os tios, tem sobrinhos, tem primos, tem amigos que entram nisso, tem cunhados, genros, noras, é um monte de gente, um monte de pessoas diferentes e juntas. E aí? Você está disposta a pensar sobre isso agora? Nesse final de ano? A refletir sobre isso? Talvez não vá resolver a situação, mas só de refletir pode amenizar. Às vezes um ato de amorosidade, às vezes um bilhete, um coraçãozinho, às vezes um foi mal, hein? Ou às vezes uma conversa séria, que talvez possa até ficar pior no momento, mas depois, quem sabe, limpa. E eu repito, gente, as famílias se embolam desse tanto porque guardam o que nós chamamos de selos. Vão guardando emoções ao longo do tempo, de raiva, de medo, de mágoa, ressentimento, tristeza. E aí, uma hora, o balde transborda. Ou, quem sabe, a panela de pressão explode. E é uma coisa que nós precisamos olhar para isso, porque é importante demais. Se eu não explodir um dia, e aí vai lambuzar as minhas relações, porque foi de forma inadequada, foi patológica, eu vou implodir. E se você implodir, você vai adoecer. Então as duas coisas estão péssimas. Pense sobre isso, sinta sobre tudo isso. Coloque essa pessoa que você teve atrito na família, e a proposta é sentir sobre isso nesse final de ano. Coloque-a no seu visor aí. O que eu sinto por essa pessoa?
Nossa, é tão bom. Foi uma situação. Ou eu guardei selos e por isso aconteceu isso. Ou eu realmente não quero conviver com essa pessoa. Não é uma pessoa que me faz bem. Os pensamentos, os comportamentos me afastam dela. Eu estou achando a nossa relação tóxica. E foi por isso que as coisas aconteceram. Ok, se é assim, você tem direito de fazer uma distância dessa pessoa, até para a sua saúde como um todo. Mas, se é uma pessoa da família, você pode tratar essa pessoa socialmente de forma educada, não fingida, que tem uma diferença nisso. E pode deixar claro no seu comportamento que você quer essa distância. Vai ser ruim? Vai, mas é o que você dá conta agora. E outra coisa, o melhor é a intimidade. Quanto é gostoso na família ter intimidade. Poder falar do que sente, dos planos, ouvir o outro, falar de tristeza, de coisa boa, de alegrias, de vitórias, pedir opinião, aconselhamento, pedir, dar, e assim é a troca. Isso é intimidade, isso é o desejável. Sempre é possível? Não, porque também existe maturidade individual. Algumas pessoas são mais maduras no relacionamento, outras são mais imaturas emocionalmente. Então, as mais imaturas têm mais dificuldade de entrar em intimidade. Às vezes, fala com brutalidade, às vezes faz uma cara de ironia, às vezes sai batendo o pé no emburro, bate uma porta, mesmo sendo uma pessoa adulta. Mas nem parece, né? Mas existe sim. Então, a família, as festividades ligadas ao Natal, estou aqui aproveitando esse final de ano, tem a ver com encontro. Ou quem sabe, reencontro. Fica aí para você refletir sobre tudo isso, cada detalhe, cada situação, tudo que se passou, como foi que se passou, que grandes divergências são essas? Quanto você não está respeitando a opinião do outro? Quanto está palpiteira demais? Eu sou sogra, e sogra tem que ter muito cuidado, porque sogra palpiteira é problema na certa. Palpita na comida da criança, do neto. Palpita na roupa da nora. Faz uma carinha para a nora, para o genro. Isso vai dar errado. Se você consegue ter intimidade como sogra ou como mãe de seus filhos, você vai ter abertura para falar, para aconselhar, para dar uma dica, para conversar. Se essa construção não aconteceu, cuidado com os palpites. Porque o palpiteiro e a palpiteira se dão mal na família. Então, você pode usar a expressão: você quer uma ajuda? Posso te falar uma coisa? Quer um feedback? Eu estou percebendo isso, você quer ouvir? Ou, no caso de pedir, você me ajuda? Dá para você buscar para mim? Você pode me dar um feedback? Né? Me conta como você faz, porque eu gosto do jeito que você faz. Isso é gentil, é amoroso e traz amizade, traz uma interação. Tem coisas que as pessoas não gostam de trocar ideia. Elas têm as próprias ideias, são pessoas adultas. Tem outras coisas que as pessoas gostam de trocar ideia. Às vezes, um dinheiro que recebeu, ou vai mudar de emprego, vai comprar um carro, vai fazer uma viagem. Por que não perguntar?
e quem sabe pedir para o mais experiente naquele assunto, mesmo que seja mais novo que você, para você aprender também. Eu sou totalmente família. Eu sou fissurada com família. Eu amo família. E se for possível essa integração e que esse amor emane, melhor ainda. Então sente sobre isso, pense sobre isso e bom final de ano.